para cumprir um dos meus maiores propósitos, que é justamente divulgar informação relevante sobre saúde mental, porque a gente não pode cuidar daquilo que a gente não conhece. Sim. E depois entregar solução também. Né? Então, a saúde mental hoje é uma epidemia mundial, a gente pode falar isso. O suicídio é o fim da linha, né? Assim como na cardiologia, o infarto, na pneumologia, a doença que mata, o suicídio é o que mata diretamente na psiquiatria. Então, hoje a gente tem aproximadamente entre 800 mil e 1 milhão de suicídios no mundo. Mais da metade dessas pessoas suicidam devido à depressão. Por sua vez, a depressão hoje é uma doença que acomete mais ou menos 33 milhões de brasileiros. É muita gente. A gente tem mais de aproximadamente 15, depende do dado aí que tu vai olhar, 15, 16% das pessoas portadoras de depressão. Então, o primeiro passo é entender o que é saúde mental, o que é depressão, as suas consequências e depois como proceder no caso de alguém suspeitar que esteja com depressão e entre outros assuntos que a gente vai falar aqui de saúde mental. Sim, também. Mas assim, porque as pessoas confundem muito a tristeza, né? Pô, tristeza, eu tô deprimido, né? Mas na real a pessoa não tá deprimida, de repente ela tá triste. Como a gente pode explicar para as pessoas entenderem realmente, saber diferenciar uma tristeza, ou de repente uma tristeza no extremo, ou muito triste, com a depressão? A tristeza é uma emoção humana que ela vai acontecer quando a gente tem motivo. Normalmente uma perda, um estresse prolongado, uma decepção, um problema financeiro, uma doença. Porém, a tristeza ela é sempre proporcional, tanto na duração quanto na intensidade ao motivo que a causou. E depois que o motivo passa, ela passa também. E ela não muda a vida da pessoa. A depressão inclui sentir uma sensação de tristeza todo o tempo, de uma maneira desproporcional, tanto na intensidade quanto na duração, que não passa, independentemente do motivo, e que vem acompanhada de muitos outros sintomas, principalmente apatia, perda de interesse pelas coisas, falta de energia e cansaço constante, pessimismo, negativismo, vontade de chorar, piora da qualidade de sono, alteração de apetite, diminuição de libido, diminuição de concentração, atenção, memória e raciocínio, irritabilidade, ansiedade aumentada, sensação de vazio existencial, perda do sentido pela vida e, em casos mais graves, até vontade de morrer ou comportamento de tentar contra a própria vida. Olha só. E falando sobre isso, Júnior, né, acho que tem tudo a ver contigo também, né? Porque a gente trabalha né, com atletas, né? Atletas a gente trabalha o corpo e mente. A gente tem que ter essa combinação que eu sempre digo, corpo e mente. Quando a gente alinha essas duas coisas, a gente vira campeão. Né? E eu já passei por isso também, e nós passamos por isso, que não é fácil alinhar. Porque às vezes, tô muito bem fisicamente, mas a minha cabeça não tá muito boa, tô pensando em outras coisas. Às vezes é o contrário, minha cabeça tá muito boa, mas o meu corpo não responde, não é? É isso mesmo. Queria parabenizar, né, Verdun, o Lucas aqui, o programa, o Guido aqui, uma felicidade também estar junto. E dizer que isso que você falou acontece muito mesmo com a gente, e eu acho que o que a gente precisa ter, na verdade, é um propósito, um sonho, objetivos da vida para realizar, porque quando a gente acorda e tem algo para fazer de bom, que nos ajude as pessoas que estão ao nosso redor, que ajude a melhorar o ambiente. Isso faz com que a gente levante cedo com vontade e com disposição para viver. Eu não tenho toda a teoria que ele, como psiquiatra, mas eu acredito que aquelas pessoas que não têm algo a fazer, que, vamos dizer assim, não tem um motivo para sair da cama e trabalhar naquele dia porque faz algo bom, importante, ela realmente vai ficando, né, para trás, ela não vai viver. Então, eu acho assim que o que eu ponho na minha vida é isso, é um objetivo, propósito, desafios, né, que a gente tem nas lutas, ou seja, sempre querer algo a mais. E o Kaizen, que eu falo muito, é justamente a melhoria contínua. O que eu posso fazer hoje diferente e a mais do que ontem para ser melhor hoje? E amanhã, o que eu vou fazer também para ser melhor do que hoje? E dar essa continuidade, ou seja, fazer com que a vida seja gostosa, tenha um motivo e tenha o porquê de nós estarmos aqui, né, para ser feliz. Muito e fazer legal. Com que as pessoas sejam felizes. Eu acho que vai muito disso. Né, e tem essa, vamos dizer, um pouco da prática e aí, claro, tem as complicações, não é tão simples assim. Tem muita gente que
às vezes eu acho que tem essa dificuldade de encontrar aquele propósito, aquela vontade de viver, e muitas vezes, infelizmente, precisa até de química, né? De remédios, isso e aquilo. Mas, o Kaizen, né? Kaizen. É um método que tu fez, é um programa? O Kaizen é uma filosofia japonesa que já existe há um bom tempo. Quando chegou a Segunda Guerra Mundial, que acabou com o Japão e foi reconstruído com a ajuda dos Estados Unidos, os Estados Unidos foi para lá para ajudar com uma gestão de qualidade, que chama gestão de qualidade, né? Que os americanos chegaram lá. E aí, junto com os japoneses lá, viram que eles tinham essa ideia de o que fazer hoje melhor do que mais do que ontem e o que eu posso fazer amanhã para melhorar e fazer essa melhoria contínua. E aí eles uniram, então, o método, né, de gestão de qualidade dos Estados Unidos com a filosofia Kaizen. E aí tornou-se um método Kaizen, que é um método de gestão. A Toyota, a Honda, a Nestlé, são todas empresas que praticam esse meio de um sistema de metodologia do dia a dia para melhorar. Isso em todos os setores, né? Então, na empresa, por exemplo, que teoricamente, até então, os livros que tem é para Kaizen empresa. E eu, no final, eu coloquei a gestão, utilizei as mesmas técnicas para usar na autogestão, para fazer a gestão da minha vida, do meu corpo, da minha mente, o lado intelectual, o lado racional, da parte, por exemplo, espiritualidade, o relacional, a importância familiar, a importância também, por exemplo, da busca pela parte financeira. Então, como a gente fazer essa gestão que o pessoal fazia nas empresas, né? Fala assim, o japonês criou essa metodologia Kaizen, eu utilizei para fazer a gestão da própria vida. Então, muito bom. Adaptou bem. No fim, eu fiquei uma referência nisso e sou, graças a Deus, também bastante convidado aí para poder levar isso às pessoas. Né? Porque muitas vezes a gente vai um monte de faculdades aí ensinando gestão para empresas, mas a gente não tem nenhum curso de gestão da própria vida, de como você lidar com o teu corpo, como você lidar com a sua mente, com a sua espiritualidade. E aí foi que eu encontrei isso, falei, vou escrever o livro e saiu esse que é o 5º livro que eu tenho. O 5º já? Eu vi que o Guido também trouxe o teu livro, né? Cadê o teu? Tu não trouxe o teu? Eu esqueci. Não acredito. Como é que pode? Eu esqueci o meu também. Esqueci o meu também. Esqueci, tá em loucura, casa, né, velho? Como é que pode? Cada um com o seu livro aí. A gente traz no próximo. Mas eu dou um pra vocês, não tem problema. Não, Guido, na boa, tá me mostrando embaixo. Que título é? Conta um pouquinho do teu livro aí. Que título bonito, velho. Onde foi parar minha alegria? Olha só. O verde é que tá funcionando? Sim. Tá sabendo, tá ligado. Onde foi parar minha alegria? Um livro que foi recém-lançado agora pela editora Buzz. E eu tô bem contente com esse lançamento, porque ele faz parte também. É uma das ferramentas. Acabou de falar da alegria dentro de tudo. Né? Então, aqui eu tô usando a literatura e a música. Eu te contei ali, né? Que a gente vai botar agora. Legal. O sistema que ele botou ficou muito legal, velho. Vai gostar, Júlio, vai gostar. Opa. Esse livro, ele conta a história de uma garota que mora em Florianópolis, que tem uma vida muito boa, e que de repente começa a se sentir estranha, sem perceber vai ficando deprimida, muda a forma de tomar decisões e os comportamentos dela, se mete em situações muito problemáticas, fica muito mal. E aí conta toda uma jornada, que é a jornada que eu vejo no dia a dia de consultório como médico e dos nossos clientes lá na GNTech, que são das pessoas que ficam doentes e precisam de ajuda. E aí vem aquele medo, o preconceito. Poxa, mas psiquiatra, minha filha não precisa, a minha filha não tá maluca. Mas psiquiatra vem encher ela de remédio. Por que tem essa coisa da cabeça das pessoas que um psiquiatra vai ter que ser para louco? Por que as pessoas têm isso na cabeça? Eu também, desde um tempo atrás, lá quando eu era menorzinho, eu pensava que mesma coisa, que era para louco. Por que as pessoas têm isso? É desinformação. Eu acho que é uma questão principal, é a questão da desinformação. E depois tem questões culturais, né? A loucura, a doença mental mais grave, que no nosso termo médico a gente chama de psicose, que é aquele cara que está escutando vozes, que está tendo delírios, que não fala nada com nada, que anda vagando por aí, que são as doenças mentais mais graves e graças a Deus são
Eu já te falei que era pra ficar quieto. Traz o remedinho, por favor. Aumenta um pouco a dose aqui. Começou a bater legal. Então, as pessoas... Esse tipo de doenças, psicose, esquizofrenia, enfim, cometem um percentual muito pequeno de pessoas. E antigamente, né? Antigamente, na psiquiatria, antes da década de 50 do século passado, não tinha remédio. Então, a pessoa ficava doente e ia fazer o quê? Era internada num manicômio lá. Associa muito com o hospital psiquiátrico. Com o hospital né? psiquiátrico. Que é uma coisa mais pesada. Com o hospital antigo, mal preparado. Então, tem muita associação do psiquiatra com esse tipo de doença mais grave também. Hoje, a psiquiatria evoluiu muito nas últimas décadas e acaba cuidando de doenças, tanto de doenças menos graves, quanto de doenças nas formas menos graves também, como depressão, transtorno de ansiedade, que acometem essa infinidade de pessoas que estão aí vivendo, trabalhando, tendo filhos. Quer dizer, aquele mito de que uma pessoa... Como que o cara ali pode estar deprimido se ele está indo trabalhar, se ele está comendo, se ele está funcionando, né? Então, a maioria das pessoas, gente, está funcionando com sintoma depressivo, com sintoma de ansiedade. Então, vem dessa falta de informação e a gente está aqui hoje justamente para poder informar as pessoas. Muito bom. Não é? Muito bom. Psiquiatra não é verdade que eu vou no psiquiatra e vou sair cheio de remédio de lá. Não é verdade. Só toma remédio quem precisa. Existem bons psiquiatras, maus psiquiatras. Existem bons lutadores, maus lutadores. Bons engenheiros, maus engenheiros. Por que tu falou quando o mal do lutador tu olhou pra mim? Eu não entendi. Nada a ver. Eu reparei, né? Eu reparo. O mal lutador fez meio que... Bons lutadores, ele desviou o olhar. O corpo fala, né? O corpo dá sinais. Eu acho que eu calculei mal. Era na hora dos bons lutadores que eu devia ter olhado pra ti. Tem um delayzinho. Então, o bom psiquiatra, ele é um profissional capaz de identificar se o teu caso é um caso que precisa de medicamento ou não. Veja que 40% das depressões, mais ou menos, são depressões leves. Nesses casos, fazendo uma regulação de rotina, atividade física orientada, regulação de sono principalmente, gestão de estresse, boa alimentação, socialização de qualidade, às vezes uma boa psicoterapia reverte o quadro. Olha só. Mas os outros 60% já precisam tomar medicamento. Isso não é um problema, isso é uma solução. Porque quando a gente tem sintomas moderados ou graves, significa que já ocorre uma alteração no funcionamento cerebral. Uma alteração química, inflamatória, na qualidade da neuroplasticidade, que é a conexão entre os neurônios, nascimento de novos neurônios, diminuição de substâncias cerebrais, como o fator neurotrófico de crescimento cerebral, que são substâncias que o próprio cérebro produz para garantir a saúde dos neurônios. E o medicamento é como um cara que está com pneumonia. Não adianta dizer para o cara que está com pneumonia jogar um futebol. Ele pode ser raçudo, mas ele não vai conseguir. Porque o corpo não está funcionando. O cérebro é parte do corpo. Sim. É a mesma coisa. Então, regula o cérebro e faz todo o restante junto e a pessoa melhora.